Olá, seja bem-vindo a mais esta videoaula. Hoje a gente irá passar um pouco para vocês de função. Aí, a função. Hoje a gente vai tentar entender um pouco o que é função, tá? Então vamos lá? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você vai ver esse vídeo, está considerada aí a saudação do dia, tá? Então vamos lá. Aplicação do conceito. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática e ocupa lugar em destaque em vários de seus ramos, bem como em outras áreas do conhecimento. É muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais, etc., por meio de funções. Então, função está presente em várias áreas de conhecimento, em várias áreas de conhecimento. Noção intuitiva de função. Situação 1. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B. Veja as condições de cada plano aí. Ó. Plano A cobra um valor fixo mensal de R$ 140 reais e R$ 20 reais por consulta num certo período. Plano B cobra um valor fixo mensal de R$ 110 reais e R$ 25 reais por consulta, também no certo período. Olha só, plano A cobra 140, B 110. Só que o plano A cobra R$ 20 reais por consulta e o plano B já cobra 25. Vamos lá? Dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Essa é a nossa aula de hoje, que chama função. Então é o seguinte, pessoal, para definir na prática função, nós vamos usar o verbo depender, tá? Que aqui está dependendo, que vem do verbo depender. O porquê usar depender? Na prática, para entender o que é função. Quando perguntar se você quer função, aí você vai usar o verbo depender e colocar ele. Se couber o verbo lá, aí sim, caracteriza uma função. Olha a pergunta aqui, ó. Então, se usarmos aqui o plano A, quanto que João vai gastar no plano A? Aí você vai me responder. Vai depender da quantidade de consultas. E no plano B, você torna a responder, vai depender da quantidade de consulta também. É a mesma coisa que eu perguntar assim para vocês. Qual vai ser o valor exato da sua próxima fatura de energia elétrica? Da próxima. Você sabe quanto que vai pagar? Então, ninguém sabe, mas se você pensou, quanto que você vai pagar? Vai depender do quanto consumir. Se consumir mais, pagará mais. Se consumir menos, pagará menos. Então, usou o verbo depender. Vai depender do consumo, certo? Isso é função. Observe que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas dentro do período pré-estabelecido. Então, nós dissemos o seguinte, que o depender é o mesmo que a gente fala assim, é dado em função. Quando eu falei da conta de energia, eu pergunto, o valor que eu vou pagar da conta de energia depende ou não do consumo? Sim, depende do consumo. Então, se depende do consumo, eu posso falar, o valor da conta de energia é dado em função do consumo. Se eu falar o contrário, consumo depende do tanto que eu vou pagar? Não. Só se você pagasse por mês, fosse antecipada a energia. Você pagava 100 reais, pronto, vai usar até quando chegar nos 100 reais. Se você usou 15 dias, dali para frente você fica sem energia. Aí seria assim, né? Mas não é. Então, o valor final depende do consumo. Agora, o consumo não depende do valor final, certo? Então, função é uma coisa que depende de outra coisa, certo? É um valor final que depende de outra situação. Situação 2. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível na cidade de Itapetim. Esses preços já estão desatualizados, tá? Já faz dias já. Ó, preço, quantidade de litros. Diagrama vermelho, quantidade de litros. Diagrama verde, preço a pagar. 1 litro custa R$ 3,37. 2 litros dá R$ 6,74. 3 litros, R$ 10,11. Tanto litro aqui no meio. 50 litros, R$ 168,50. X litros, R$ 3,37, que é o preço de 1 litro. X, que é a quantidade de litro aqui. Ó. A pergunta é quanto que eu vou pagar no final? Aí você vai responder assim, vai depender da quantidade de litros que eu vou colocar no tanque. Então, preço final, preço a pagar, depende da quantidade de litros. Ou seja, preço a pagar é dado em função da quantidade de litros. Vamos lá? Olha aí, ó. O preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque. Ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Preço a pagar ó, é R$ 3,37, vezes o número de litros, X.
comprados. Aí, o preço é igual a 3,37 vezes o x. Isso aqui nós chamamos de lei da função, ou fórmula matemática da função, através dessa lei. O que é uma lei? É uma coisa que a gente tem que seguir. Então, você perguntar assim, quanto que eu vou pagar aqui se eu comprar 2 litros? É obrigatoriamente você pegar o preço de 1 litro e multiplicar por 2. 3 litros, o preço de 1 litro multiplicar por 3. 5 litros, pegar o preço de 1 litro e multiplicar por 5. Então, é uma lei, você está seguindo. Isso é chamado de lei da função. É essa fórmula aqui que a gente vai usar. Aí eu quero colocar só 40 litros. Então, eu vou colocar 40 no lugar do x e vou multiplicar aqui. Ó. Tá? Agora responda. Qual é o preço de 10 litros de gasolina? Quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$ 43,81? Vamos responder isso aqui? Vamos lá. Qual o preço de 10 litros de gasolina? Vamos fazer aqui. Ó. Vamos então responder a letra A e a letra B. A letra A diz qual é o preço de 10 litros de gasolina. Vamos lá? Sabemos que P é igual a 3,37 vezes X. Então, como X é a quantidade de litros e lá são 10 litros, então você multiplica aqui por 10. Ó. Aí P é igual a 33,70. Então, esse aqui é o preço que você vai pagar em 10 litros de gasolina. Esse aqui é o preço que você vai pagar em 10 litros de gasolina, tá? No lugar do X, coloquei um 10. Ó. Aí multipliquei aqui e deu exatamente 33,70. Esse aqui é da letra A. Vamos resolver a letra B. A letra B diz quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$ 43,81. Esse aqui é o preço a pagar, já tem um preço. Então, esse aqui vai para o lugar do P, tá? O X vai permanecer X. Vamos lá, letra B. Ó, P é igual a 3,37 vezes X. Lá é 43,81. Então, 43,81 é igual a 3,37 vezes X. Passando para o outro lado aqui, vai ficar X é igual a 43,81 dividido por 3,37. Isso aqui é uma equação, pessoal, bem simples. Seguindo para cá, ó. X vai dar o quê? Então, 43,81 dividido por 3,37 dá exatamente 13. Como X é o número de litros, então ele vai comprar exatamente 13 litros. Tá? 13 litros. Esse é o valor da letra B. Situação 3. A tabela a seguir relaciona a medida do lado de um terreno quadrado, L, em metros, e seu perímetro, P, também em metros. Falei, medida do lado, a medida de lado aqui é 1 e o perímetro aqui é 4. O que é isso? É um terreno quadrado. Ó. Se mede um de cada lado, ó, 1, 2, 3, 4. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Se medir 2, aí você vai multiplicar pelos lados. O quadrado tem 4 lados, então você vai encontrar 8. Se medir 2,5, 4 vezes dá 10. Se medir 3 de cada lado, 4 vezes dá 12. E assim vai. Observe que o perímetro do quadrado é dado em função da medida do seu lado. Isto é, o perímetro depende da medida do lado. A cada valor dado para a medida do lado corresponde um único valor para o perímetro. Perímetro é igual a 4 vezes a medida do lado. Ou P é igual a 4L. P de perímetro é igual a 4 vezes L de lado. Como o perímetro depende da medida do lado, ele é a variável dependente. A medida do lado é a chamada de variável independente. Dependente é aquela que depende do outro. Lembra lá do início dos planos? Plano de saúde, quanto que vai pagar cada um? Depende de quantidade de consultas. Agora responda, qual o perímetro de um terreno quadrado cuja medida de lado é 3,5? Qual a medida do lado do terreno quadrado cujo perímetro é 22 metros? Vamos tentar fazer? Então, um quadrado que mede 3,5, 3,5. O perímetro é você fazer 4 vezes L, que L é o lado, então o perímetro é igual a 4 vezes 3,5.
que dá exatamente 14 metros. É o perímetro, tá? Isso da letra B. Vamos fazer a letra... Aliás, da letra A. Vamos fazer a letra B. Qual a medida do lado do terreno quadrado cujo perímetro é de 22 metros? Então, perímetro é igual a 4L. Como o perímetro é 22, então 22 no lugar do P. Aí 4L. Jogando para o outro lado aqui, ó, 4L igual a 22, para ficar melhor. L é igual a 22 dividido por 4. L é igual a 5,5 metros. Então, encontramos a quantidade de cada lado. A noção de função por meio de conjuntos. Observe os conjuntos A e B relacionados da seguinte forma. Em A estão os números inteiros e em B, outros. Devemos associar cada elemento de A ao seu triplo em B. Olha aí, ó. Menos 2, 3 vezes dá menos 6. Menos 1, 3 vezes, menos 3. 0, 3 vezes, 0. 1, 3 vezes, 3. 2, 3 vezes, 6. Então, está ligado cada um multiplicado a seu triplo. Note que todos os elementos de A têm correspondente em B. Todos aqui, não sobrou nenhum aqui sem ter um correspondente lá. Ah, mas aqui sobrou. Sobraram 2. Mas aqui é no B, ó. Não pode sobrar no A, entendeu? No A não pode sobrar nenhum. Aqui pode sobrar. A cada elemento de A corresponde um único elemento de B. Nesse caso, temos uma função de A em B, expressa pela forma y igual a 3x. O que seria esse 3x? É o triplo. Triplo. Y é dado em função do x, olha só. No conjunto A, não sobrou nenhum elemento sem ter correspondente em B. Isso caracteriza a função. E cada um de A está ligado só para um de B. Certo? Isso que também caracteriza a função. Ó. O menos 2 só está ligado para o menos 6. Se ele tivesse ligado para o menos 4 e para o menos 6 ao mesmo tempo, aí não era função. Tá? Dados A, 0, 4 e B, ó, 0, 4 e B, 2, 3, 5, relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Vamos lá. 0 é menor que 2, aí ligou para o 2. 0 é menor que 3, ligou para o 3. 0 é menor que 5, ligou para o 5. Agora o 4. 4 é menor só que o 5. Ó. 4 não é menor que 2, por isso que não ligou para o 2 aqui. Ó. Porque ele está falando que A é menor que o elemento do B. 4 não é menor que 2 nem 3, mas é menor que 5. Só ligou para 1 aqui. Ó. Nesse caso, não temos uma função de A em B, pois ao elemento 0 de A correspondem 3 elementos de B, e não apenas um único elemento de B. Viu? O 0 teria que estar ligado só para 1. Ó. Como está ligado para 3, não é uma função de A em B. Dados A, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, e B, 0, 2, 4, 6 e 8, associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Igual, ó. Aqui, ó, menos 4, não tem menos 4 aqui, ó. Menos 2 também não tem. 0 tem, ó. 2 tem, 4 tem, que diz que é de igual valor para relacionar. Então, nesse caso, é ou não é uma função de A em B? Cada um está ligado só para um, ó. Mas sobraram 2. Se sobrar aqui, não pode sobrar nenhum aqui. Aqui pode, aqui não. Então, não é função. Olha aí, ó. Observe que há elementos em A que não têm correspondente em B. Nesse caso, não temos uma função de A em B. Definição e notação. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como associar cada elemento de X do conjunto A a um único elemento Y do conjunto B. Usamos a seguinte notação. Aí, conjunto A, conjunto B. Função aqui, ó. Aqui tem uma... Observe que isso aqui é uma seta, pessoal. Ó. Setinha para lá. É muito importante. Não é só um traço, não. É seta. Então, cada elemento de X, para saber o que é a função do B, é a função de X. Ó. Qual é o valor do B aqui? Ó? É uma função do X aqui. Ó. A gente lê assim, função é A, essa setinha no rumo de B diz que A é função em B. Representa uma função em relação a B. A cada x de A corresponde um único f de x de B, levado pela função f. Tá? Domínio, contradomínio, conjunto imagem. Vamos ver o que é isso. O diagrama de flechas a seguir representa uma função f de A em B. Vamos determinar. Ó, aqui é o conjunto A,
E aqui o conjunto B. O conjunto A, ó, o 2 está ligado para o 4, o 3 para o 6 e o 5 para o 10. Não sobrou nenhum aqui e cada um está ligado só para um do outro. Ó. Isso aqui pode sobrar, não tem nada. Então, isso aqui é uma função de A para B. Mas a nossa aula aqui agora fala de domínio, contradomínio e conjunto imagem. Domínio é assim, ó, domínio de f. F é função. Então, domínio da função. Domínio da função é todo o conjunto A. É o 2, o 3 e o 5. Isso aqui é o que domina a função. Esse C aqui, ó, CD, é contradomínio da função. O contradomínio da função é todo o conjunto B. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Vamos lá? Olha aí, ó. Domínio da função é 2, 3 e 5. Ou domínio da função é igual a conjunto A. Contradomínio da função é 2, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Ou contradomínio é o conjunto B. Imagem da função. Imagem da função. Imagem é quando você chega de frente ao espelho, tem a sua imagem lá no espelho. Então, se eu perguntar assim, esse aqui é o espelho, tá? E aqui é você. Qual a imagem do 2? Aí você olha, 4. A imagem dele é o 4. Qual a imagem do 3? 6. Qual a imagem do 5? 10. O 8 é a imagem de algum aqui? O 2, o 0? Não. Nenhum desse aqui são imagens de ninguém. Então, qual é a imagem? Ó, imagem, IM, imagem da função. É exatamente o que estão recebendo as ligações, o 4, 6 e o 10. 4, 6 e 10. E o que é esse F3 aqui? Ó? F é a função de 3. Tá? Naquela hora a gente estava falando da função, agora a função 3. Então, qual é a função do 3? É o 6. Ó. Olha aí, ó. Função de 3 é o 6 que está ligado. Qual a função do 2? 4. Do 5? 10. Olha aí, função do 5? 10. E aqui é o... Certo, 10. Ó. Tá aqui o 10. Ó. Nessa daqui, a letra F fala assim, ó. X para quê? Para que f de x é igual a 4. Então, qual é o valor do x? Aqui é x. Lembrando que aqui é x e aqui é y. Então, qual é o valor do x que a função de x dá igual a 4? É só você olhar aqui. O 4 está ligado de onde? Dos dois. Ó. Então, x é 2. Olha aí, ó. X é igual a 2. Chegamos ao final de mais uma aula. Uma videoaula aí bem light de função. Qualquer dúvida, você pode estar retornando o vídeo, tá? E pode estar colocando lá também, pode se inscrever no meu canal lá do YouTube. Pode colocar um likezinho lá também para agilizar os vídeos, aparecer subir no topo da lista, né? E é isso aí. Um breve abraço e até a próxima.